A novela da renegociação das dívidas dos estados mostra bem o quanto que os interesses políticos, corporativismo, pode afetar as decisões da área econômica, porque desde o início o que o governo federal tentou foi enquadrar os estados em medidas de ajuste obrigatórias que possam viabilizar uma reestruturação financeira de longo prazo. Os estados também entraram naquela onda de gastança nos últimos anos, com total irresponsabilidade na gestão das finanças, isso para não lembrar a questão da corrupção, especialmente no Rio de Janeiro, em que o ex-governador está, inclusive, na cadeia por desvio de recursos, por superfaturamento, ele e a esposa dele. Isso mostra bem a relação, inclusive, entre corrupção e a crise dos estados. Mas tem todo o inchaço da máquina pública, os funcionários públicos não têm culpa dessa crise, mas é claro que o ajuste também vai exigir da parte deles uma colaboração maior, e eu não falo desse tipo de colaboração que está ocorrendo agora na prática, com atraso de pagamento, com parcelamento de salários, com atraso do 13º. Isso é o pior que pode acontecer. Há necessidade, sim, de uma reestruturação planejada, que venha com aumento de contribuições, porque isso vai ser imprescindível. O rombo das contas estaduais não dá margem para se tentar conciliar interesses. Não há necessidade de corte de despesas em todas as áreas e aumento de receita. No caso do Rio de Janeiro, o governo tenta agora usar como justificativa para essa crise a queda das receitas provenientes dos royalties do petróleo. Mas não foi só isso. Nós temos um outro estado, como o do Espírito Santo, que sofreu o mesmo problema relacionado à conjuntura, tanto a crise doméstica como essa questão dos royalties do petróleo, só que soube antes se prevenir contra as dificuldades financeiras que teria de encarar pela frente. E hoje está numa situação bem mais confortável, não com folga no orçamento, mas sem a necessidade de ficar empurrando despesas com a barriga, de não cumprir obrigações como pagamento de salários, de aposentadorias e prestar serviços de qualidade à população. Então, é importante que agora o governo federal se posicione mesmo em relação a essa questão da contrapartida que terá de ser dada pelos estados para que eles tenham direito à renegociação das dívidas e qualquer outra ajuda que possa vir do governo federal. Caso contrário, se passa a mão na cabeça da incompetência, da incapacidade de gerenciamento eficiente das contas, e os estados vão continuar gastando, porque sabem que lá na frente o Tesouro, o governo federal vai voltar a socorrê-los para tentar minimizar uma situação de crise que é social, além de econômica. E do Congresso, o que a gente pode esperar, talvez seja a repetição desse tipo de história. No último momento, a Câmara optou por não exigir a contrapartida dos estados, porque achava que isso caberia ao governo federal decidir caso a caso nas negociações isoladas. Jogou a batata quente para o governo. O governo federal agora tem de se posicionar, porque ele sabe que se não houver o enquadramento das despesas dos estados, vai ficar muito mais difícil viabilizar o ajuste fiscal como um todo do país. E essa é uma questão de credibilidade, de recuperação da confiança nas perspectivas de o Brasil conseguir reequilibrar as finanças. O Brasil perdeu o grau de investimento por irresponsabilidade financeira dos governos e ainda vive uma situação de crise pesadíssima pelo mesmo motivo. Então é hora de dar um basta e tentar fazer com que haja uma reestruturação para valer das finanças, e isso envolve não apenas o governo federal, mas os estados e também os municípios. Eu não falei dos municípios, mas nós temos cidades com situações muito semelhantes às que são enfrentadas hoje pelos estados.